pessoal, hoje eu vou falar sobre alguns lançamentos de março da Record e da José Olímpio. Eu começo fazendo um lembrete, informando que chegará às livrarias em breve a nova edição com capa nova do best-seller de Ednei Silvestre, Se Eu Fechar os Olhos Agora, em função da minissérie da TV Globo que chegará à TV em brevíssimo, acredito que até abril, estará disponível e nós vamos fazer essa edição comemorativa para celebrar a obra do Ednei. Ficou linda a capa que vocês estão vendo aqui. Agora eu quero indicar o livro Porca, do Alexandre Marques Rodrigues. O Alexandre é um fenômeno da literatura brasileira. Ele foi vencedor do Prêmio Sesc com um belíssimo livro de contos chamado Parafilias, depois lançou Entropia, outro livro muito importante, seu primeiro romance, e agora vem com esse Porca extremamente revolucionário. O Alexandre Marques Rodrigues faz aqui um experimento de linguagem. O livro tem duas narrativas simultâneas, duas tramas, dois personagens que se entrelaçam nessa história. Temos um escritor e um livreiro ao mesmo tempo, mas tudo acontece em meio à ascensão de um governo eleito democraticamente que tem um viés totalitário e firmemente fincado em bandeiras religiosas. Tem muita gente que vai achar parecido com o que se vive no Brasil agora. Não era a intenção do autor, porque foi escrito antes, mas um romance de altíssimo nível que é também provocador. Essa obra do Alexandre Marques Rodrigues, Porca, está aqui mais uma dica importante do mês de março. Pessoal, vou falar agora do grande John Gray, um dos maiores pensadores do mundo, um dos maiores intelectuais do mundo, sem dúvida aquele que forma entre os maiores ensaístas do mundo nesse momento, autor de obras importantíssimas, muito provocador. E agora nós lançamos um ensaio antigo dele, não é novo, mas que não havia sido publicado no Brasil, O Silêncio dos Animais. O subtítulo é muito explicativo, sobre o progresso e outros mitos modernos. Na verdade, ele trata do desencanto, em resumo, do desencanto nosso ante a frustração com a ideia de progresso, com o mito, com a ficção da contemporaneidade. E ele faz uma provocação muito consistente, muito interessante sobre a nossa diferença para os animais, para os irracionais, tratando essa diferença como simplesmente um aspecto de vaidade. Muito interessante o modo como ele fala das nossas dificuldades em lidar com as frustrações, as nossas dificuldades em lidar com o silêncio, a nossa dificuldade com a própria ideia de abstração, de capacidade de concentração. Um ensaio notável deste grande John Gray, um lançamento importante da Record. Pessoal, é um privilégio publicar uma obra como o John Fante, é um privilégio da José Olímpio editar a obra do John Fante. Este, O Caminho de Los Angeles, que faz parte também do relançamento de um projeto gráfico da obra do autor, é um romance de 36, foi publicado pós-mortem, o manuscrito foi descoberto pela viúva do Fante e consistiu, portanto, na publicação de seu primeiro escrito, o seu primeiro romance está aqui, O Caminho de Los Angeles, e faz parte do quarteto Bandini, aqueles em que há o personagem Arturo Bandini, o alter ego do John Fante, uma obra extraordinária, mais uma, vale muito ler Fante. Quem nunca leu Fante deve se apressar para fazê-lo, um dos grandes autores ficcionais do mundo em todos os tempos. Também gostaria de recomendar, vocês estão vendo a capa aí, o livro do Wagner William, o novo livro do Wagner William, na biografia de Maria Teresa Goulart. O livro se chama Uma Mulher Vestida de Silêncio e conta a trajetória dessa que foi a mais jovem primeira-dama da história, uma das mulheres mais bonitas do Brasil em todos os tempos, uma personalidade muito interessante, lidou com o exílio, lidou com a perseguição ao seu marido, à sua família, conseguiu controlar a situação, mas sempre se mantendo muito discreta. E agora, inclusive desfazendo vários mitos a respeito de Maria Teresa Goulart, Wagner William apresenta esse livro que destrincha uma personalidade muito interessante, um livro muito interessante, uma biografia, uma grande reportagem sobre alguém muito importante na história do Brasil e pouco conhecido. Pessoal, essa foi a seleção de março. Podem aguardar que em abril vem mais coisa boa da Record, da José Olímpio, aqui comentados, explicados, apresentados para vocês. Um abraço, um beijo a todos.